A Câmara dos Deputados vai votar em março um projeto de lei de iniciativa popular extremamente polêmico que impede as candidaturas de políticos condenados em primeira instância. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, apoia o projeto, desde que seja inelegível um candidato condenado em segunda instância. E ele próprio explica, o juiz, como todo ser humano, é falível. Para isso é que existem os órgãos colegiados, onde muitas cabeças vão pensar sobre determinadas decisões, que são os tribunais de justiça. Para debater a proposta da ficha limpa, convidamos os deputados José Genuíno, do PT de São Paulo, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado José Genuíno, como é que o senhor vê essa proposta que muitos consideram moralizadora da vida pública brasileira, cujo sistema de financiamento é realmente muito obscuro? A crise da política e da democracia tem que ser resolvida pela política e pela democracia. E eu me apoio numa frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que é textual quando ele diz exatamente que a desmoralização da política e a crise de improbidade administrativa, textualmente, certamente haverá alguém que privilegie a probidade administrativa em detrimento da garantia individual de direitos e vice-versa. De minha parte, uma certeza, o avanço de uma civilização está correlacionado ao modo como ela foi disciplinada pelo devido processo legal. E ele afirma, viver a democracia, isso não é gratuito. O ministro Eros Grau, baseado nesse princípio, diz o seguinte, nós não podemos substituir a racionalidade formal do direito, o devido processo legal, pela racionalidade construída a partir de valores dessa ou daquela corrente. Qual é o problema central? A Constituição brasileira, no seu artigo 57, diz a pessoa só pode ser culpada com condenação, transitada e julgado. E o princípio da presunção da inocência. Da inocência. Quem introduziu na Constituição brasileira a sentença provisória para condenação de retirar direitos políticos foi a Junta Militar em 1970, particularmente em abril de 70. 69. Ela assumiu em 69, mas ela veio, essa lei complementar, em 70, número 5, que estabeleceu a sentença provisória por recebimento de denúncia pelo juiz, por ministro do Supremo, ou condenação de primeira instância. A Junta Militar na emenda Constitucional número 1 e a lei complementar número 5. E eu tenho aqui, eu até apresento para os telespectadores, ler os arquivos da Câmara, discurso do Josafá, Odacir Clay, Ulisses Guimarães, e as decisões, Assis, que é muito importante, do Supremo Tribunal Federal, que derrotou essa lei em 76 por 6-4. E o ministro, nomeado pela ditadura, foi procurador-geral da República do Geisel, Moreira Alves, que era um paladino. Grande professor. Grande professor, mas paladino do autoritarismo. Ele, olha, a frase dele, eu acho inclusive que o meu amigo Chico Alencar vai refletir sobre isso. O Moreira Alves foi derrotado por 6-4, ele diz, não posso considerar a presunção de inocência como daqueles princípios eternos, universais e imanentes, que não precisam estar escritos. Aí ele vai, não tenho, portanto, dúvida alguma sobre a constitucionalidade desta lei, que foi discutida aqui no Congresso Nacional. Qual é o problema? A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 48, garante a presunção da inocência e só pode ser culpado com sentença transitada e julgada. Isso nasceu da Revolução Francesa, Tarcísio, artigo 19. É o famoso contraditório. A Revolução Francesa, artigo 19, Declaração do Cidadão, dos Direitos do Cidadão, artigo 19. Presunção da inocência só pode ser culpado com sentença transitada e julgada. Qual é o erro desse projeto? Ele presume uma condenação provisória para uma sentença provisória para retirar direitos políticos. Todo o processo político democrático se baseia em casuísmo para retirar direitos políticos, se restringe direitos políticos. O problema da corrupção é grave, o problema da improbidade administrativa é grave, tem que haver total transparência. É uma cassação. Você caça direitos políticos, você não pode caçar direitos políticos ferindo o princípio da inocência e da culpabilidade. E aí eu termino para dizer o seguinte, a pessoa pode ser absolvida em primeira instância e ser culpada.
E a pessoa pode ser condenada à primeira instância e ser absolvida. Como é que isso aí vai corrigir? Porque quando você retira os direitos políticos, inclusive no prazo de 10 anos, como está no projeto original, isso é condenação definitiva quando se trata de direitos políticos. Portanto, esse projeto, ele fere a Constituição brasileira e ele tem um viés autoritário. Eu não estou dizendo que as pessoas são autoritárias, estou dizendo a concepção dele pelos argumentos que estão expostos aqui, que eu vou me estender no curso desse debate. O presidente da Câmara, o deputado Michel Temer, que também é professor de Direito, respeitado, conceituado, adotou essa tese do doutor Offi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Tentou conciliar posições antagônicas aqui na Câmara em relação à proposta da ficha limpa, sugerindo a condenação na segunda instância, que é a instância colegiada, que é a instância dos tribunais, para evitar possíveis erros do juiz singular. Como é que o senhor, deputado Chico Alencar, vê essa proposta? Bom, algumas preliminares para fazer o contraponto aí ao meu amigo. Claro. Com quem já militei muito tempo junto, no mesmo partido, Genuíno. Eu entendo que essa iniciativa popular de lei é fantástica, é muito importante. Ela tem a riqueza de chegar... Mais de 1 milhão de assinaturas. 1,5 milhão já. E expressa um sentimento geral da população contra a criminalidade na política, que é, sim, ela sim, um grande inimigo da radicalização da democracia no Brasil. Então, o Genuíno tem uma posição de princípio contra o projeto, mesmo com decisão em instância colegiada, suponho eu, ele vai dizer melhor. Eu sou defensor do projeto de maneira absoluta, porque entendo que ele garante um preceito constitucional que está logo no parágrafo único do artigo 1º da nossa Carta Maior, a Constituição Cidadã de 88, que é muito boa, fruto de um amplo movimento popular, social e democrático naquela ocasião. Todo poder vem do povo, a soberania popular é absoluta, que exerce diretamente ou através de seus representantes. Há 2 aqui, eleitos de maneira limpa, nem todos são. Tem muita gente que é eleito com abuso do poder econômico, escondendo suas ideias, não tendo ideias sequer. Nós somos representantes do povo. Agora, o povo também exerce seu poder diretamente, e uma das formas é esse belíssimo instrumento da iniciativa popular de lei. Aqui está um dos demiurgos desse tipo de iniciativa. Inovação da Constituição de 88. Então, tem essa virtude básica. Em segundo lugar, o que se pretende não é caçar direitos, não é nada disso. É simplesmente melhorar a lei das inelegibilidades, que sempre existiu. E o parágrafo 9º do artigo 14 da nossa Constituição diz que a lei das inelegibilidades, que é uma lei complementar, ela existe para garantir a probidade administrativa, a moralidade pública, a ética na política, resumindo. Eu entendo que o projeto vem nessa direção, ele é muito importante, porque o que aconteceu? Passada, superada a ditadura, o regime autoritário, fascista, cujos torturadores ainda têm que ser conhecidos, não para que sejam torturados, ninguém é revanchista, mas conhecer essa página infeliz e obscura da nossa história, da qual nós 2 aqui fomos vítimas, Genuíno em muito maior grau, mas esse é um outro contexto.